Muitíssimo boa noite. Agora estamos sim ao vivo e gravados aqui na nossa aula da Comunidade de Saúde Mental 5D. Um beijo a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, mais uma quinta, sempre várias figurinhas carimbadas, outras mudam, outras saem, outras vêm, mas está sempre aqui a gente se movimentando. Que maravilhoso. E então seja bem-vindo para vocês que bem-vindas, né, para vocês que estão aqui, já que são 100% mulheres que estão aqui junto comigo ao vivo pela plataforma Zoom, ou para você que está me assistindo aí de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o tema da nossa aula de hoje, nosso encontro semanal aqui de hoje é: dá para ser sensível e forte ao mesmo tempo? O que que vocês acham? Vocês que estão aqui, quem quiser falar no chat, escrever ou mesmo se desmutar, fiquem à vontade. O que que você acha? Dá para ser sensível e forte ao mesmo tempo? Qual é o equilíbrio disso? O que que acontece se a gangorra bater mais de um lado que do outro? Ou oscilar demais? O que que vocês acham? Ou vocês só acham que dá? Ah, dá, mas dá como? Ou não dá, por que não dá? O que que vocês acham? A minha opinião é que dá, né? E o objetivo hoje é exatamente mostrar como. Vambora. A Kátia falou que eu acredito que sim, quando temos convicção do que realmente queremos. Certo. E isso eu diria que é saber saber o que quer, ou talvez ter certeza do que gosta, né? Que às vezes a gente tem certeza do que gosta, mas não sabemos exatamente o que queremos. Já passou essa confusão na cabeça sua? Vocês gostam tanto de fazer uma coisa, tem um talento muito grande para algo, mas às vezes você esbarra em como levar isso para o mundo, como vender isso, como criar um negócio em cima disso. Possivelmente, ó, a Cleide disse que sim. Sim, é muito comum, né, a gente se esbarrar nisso. Eu gosto muito de algo. Agora, o que que eu faço, né? Como é que eu vou gostar tanto de algo, mas ao mesmo tempo, ó, a Kátia falou, principalmente se o que a gente gosta não agrada os outros. Você diz que principalmente o que a gente gosta não agrada os outros, mas você quer que não agrade aos outros? Ou você não quer que simplesmente faça algo para agradar os outros? Eu não entendi. Ah, tá. A Kátia deu um exemplo aqui. Por exemplo, eu adoro ler e tem pessoas que criticam isso. Ó, Eliana, mesmo sendo sensíveis, sabendo administrar isso, a força vem com a situação normalmente. É isso que penso. Aham. Boa, boa. É. Às vezes, essa questão de gostar de algo, igual a Kátia trouxe sobre a questão de gostar de ler e ter pessoas que criticam por isso. Isso também tem um viés, né, assim, às vezes tem coisas não necessariamente, às vezes é um hobby, simplesmente um hobby, não necessariamente é algo que você tem como uma meta a ser alcançada, né, ou algo grandioso para criar em cima daquilo, enfim, um sonho de vida, pode ser coisa simples, né? Ah, Quando a gente sabe que gosta de algo, isso vem da nossa sensibilidade, né? Agora, quando a gente, para poder alcançar, fazer isso, por exemplo, a Caixa trouxe até uma questão de resistência quando as pessoas criticam ela muito por conta do que ela lê muito. É, para ela se sentir bem ou confortável, independente do que os outros pensam sobre isso, por exemplo, se ela continuar a ler, e essa leitura trouxer benefícios, e esses benefícios se materializam em alguma coisa na vida dela, ou uma mudança na vida dela, as pessoas vão começar a olhar para isso diferente. Mas perceba que normalmente, geralmente, né, ou depende de quem são essas pessoas, só começam a validar ou a te parabenizar
E às vezes até te pedir desculpa por ter se equivocado ou criticado você um dia, quando você começa a ter resultado dentro daquilo. Tem gente que tem que ver para crer. No mais, a tendência das pessoas é desacreditarem, é criticarem, é julgarem, porque elas não entendem, até porque não é o sonho delas, né? E isso também pode ser um fator que pode fazer você gostar demais de algo, mas não ter convicção se isso vai ser para você. E aí muitas pessoas deixam sonhos morrer em decorrência disso. E, ou até mesmo ter um bom senso para compreender isso que você tanto gosta, às vezes pode ser simplesmente algo que veio para acompanhar a sua vida, não necessariamente é aquilo que você vai entregar para o próximo, que vai se tornar um negócio, né? Que vai se tornar algo que você vai ajudar as pessoas, mas talvez seja uma coisa que as pessoas próximas de você, do seu núcleo mais íntimo, né? Que talvez convivam mais com você, que vão ter essa ideia sobre você. E ok, não é sobre aonde isso alcança ou o que faz isso alcançar. Porém, o que que é importante a gente compreender? A sensibilidade, ela ela faz a gente pulsar, sentir as coisas, gostar de algo, ter desejos por algo, sonhar com coisas, né? Faz você realmente viver um estado de graça, em um estado de alegria, em um estado de contemplação, em um estado de, né, de sonho, de sonhar, de se permitir. Só que para que isso não fique apenas no campo dos sentidos e do sentir, né, é necessário essa força, esse equilíbrio, essa força, porque você não vai simplesmente começar a abraçar inteiramente tudo que você gosta, simplesmente de uma maneira rápida demais. Ou isso vai te trazer benefícios de imediato. Porque até mesmo para você se tornar essa pessoa que quer levar aquilo que você realmente gosta, que é a sua autenticidade. Porque não é uma tarefa simples e fácil. Perceba que você levar para o mundo algo que você gosta como um legado seu, ou mesmo, de alguma maneira, como a próprio exemplo da Kátia, fazer com que as pessoas simplesmente a deixem em paz e parem de criticar, por perceber os benefícios que uma leitura traz, por exemplo, né, na intensidade que ela gosta, é, vai exigir paciência no processo. Só que às vezes o nosso sentir, ele é intenso, ele é intenso, ele é intenso, ele quer logo. E aí começa a entrar um imediatismo. Quando começa a entrar o imediatismo, ou começa a entrar as questões emocionais ainda não resolvidas ou não totalmente cicatrizadas, começa a influenciar nas suas decisões, nas suas escolhas e você se perde. E aí aquilo que você tanto sonha, que você tanto gosta, parece não, de fato fica mais distante. Ou causa uma sensação de que talvez esteja inalcançável. E aí começa provavelmente a vir aqueles diálogos das neuroses, né? Será que isso é para mim mesmo? Ah, isso dá muito trabalho. Ah, eu não sei se eu quero isso mais. E aí você começa a duvidar daquilo que te faz sentir bem, que te faz sentir uma pessoa livre, autêntica mesmo com você. Né? Mas aí você ainda está arragado, ainda está preso à forma como você fazia antes, daquilo que você acreditava antes, que você gostava antes, mas agora talvez você simplesmente passou a não gostar mais, ou não gosta tanto mais. Isso começa a perder espaço na sua vida. Você começa a simplesmente perder um tesão naquilo. Você começa a perder, querer não querer colocar mais tanta energia naquilo, ou até mesmo cortar de uma vez por todas, né? Até mesmo se as experiências são positivas, né? A gente pode estar falando de, por exemplo, transição de carreira, ou de mudança de relacionamento, ou de uma mudança do formato do relacionamento.
a forma como você se vestia e agora passa a querer se vestir mais. Porque quanto mais você cresce, você evolui, você se descobre mais, você vai procurar mudanças. Porque você não vai mais se identificar tanto mais, ou como era antes, da forma como você vem sendo. E naturalmente vai ser convidado à mudança. E essas mudanças, elas são desafiadoras. Essas mudanças vão te colocar em situações, em lugares, em aprendizados, né? Que é sempre muito importante mudar essa mentalidade que é isso que na minha vida é ruim. Eu não queria passar por isso, né? Ou a vida tá ruim por causa disso. Eu tô infeliz por causa disso. De uma negação daquilo que está acontecendo, ou vai ficar mais difícil sair desse lugar. É importante você sim enxergue isso como aprendizado. Mas isso não é só para isso não é só para positivar a vida, não é sobre isso. Porque perceba que isso que você essa situação de alguma maneira se repete na sua vida, essa situação que você não consegue deixar para trás totalmente, que você ainda não consegue virar o ciclo, virar a página, você vai continuar parado nesse lugar, você vai continuar repetindo esses padrões, esses resultados, até que ao invés de uma vez por todas, ao invés de você negar ou achar ruim, ou você começar a compreender que tem um aprendizado, tem algo te ensinando sobre isso. Alguma lição? Que lição é essa? É uma lição de algo que você não, é o chamado dos pontos cegos. Você está tendo pontos cegos em que você não está de total percepção, de uma percepção muito pura, muito clara, realmente das decisões que você está tomando na sua vida. E aí essas decisões acabam te levando, né, para lugares, acabam te levando para resultados que não é o que você gostaria de estar realmente tendo na sua vida. Mas possivelmente você está deixando essa levar demais as coisas por essa sensibilidade. Essa sensibilidade que diz o que você gosta, que diz o que é bom, que diz sobre realmente aquilo que é, sobre quem você é, sobre a sua verdade. Porém, as coisas não acontecem somente com a mesma intensidade ou velocidade com que a sensação acontece dentro de você. Especialmente quando faz o seu coração pulsar. E é aí que você sente tudo muito intenso, como se aquilo já de fato já fosse real na sua vida. E é importante que você sinta dessa forma, como seu mesmo, como real dentro de você, né? Mas ao mesmo tempo, te colocar o pé no chão, até para poder dar uma descarregada nessa sensibilidade, né? Ser fio terra e não esponja, justamente para compreender aonde a força, a sua força vai te levar para isso. Porque a sensibilidade, ela tem potencial criativo. A sua força, ela dá formato para esse potencial. E o que que dá formato para esse potencial? São as coisas que você faz munido da sua sensibilidade, porém sem permitir com que emoções feridas ainda, traumas emocionais ainda não cicatrizados na sua vida, tome as decisões por você. E aí, como é que você percebe isso? Olha para às vezes para o imediatismo que você toma a decisão. Olha, às vezes, se você não está fazendo uma escolha para agradar alguém, se você não está fazendo uma escolha porque, é porque aquilo talvez seja de graça, ou você está fazendo uma escolha por compaixão do outro, que aquela pessoa precisa de um serviço, por exemplo. E aí você compromete a sua vida, o seu negócio, aquilo que você tanto deseja, que você sabe que você gosta, você está trocando por migalhas de afeto. Você está trocando por uma impulsividade,
por um desejo muito impulsivo de aprovação, de agradar ao outro, ou talvez de não dizer aquele não, porque às vezes aquela pessoa vai ficar chateada com você, e às vezes aquela pessoa te ajudou muito no seu percurso, você tem uma gratidão imensa. E, ou então, às vezes, você levou a situação um pouco além do que deveria, e às vezes você fica com receio do conflito, talvez por deixar a situação ir adiante demais do que deveria. Isso é porque com certeza você não percebeu os sinais que vinha lá atrás, já apontando para você que aquilo não ia dar certo, por exemplo, ou que aquilo não era para você. Ou então até que era sim para você, mas acabou o tempo e você teve dificuldade de dar tchau, de partir para a próxima. Esse é o tipo de situação quando você tem que desapegar, soltar, largar para poder ir para a próxima. É uma coisa que não se dá para ficar perdendo tanto tempo, né? É claro que cada situação tem a sua particularidade, né? Possivelmente, vamos para, tem questões, por exemplo, tem heranças relacionadas. Vamos dar um exemplo, tem herança, testamento, essas coisas que a gente, o negócio geralmente é demorado. Porém, quando você sabe que algo tem que dar, de alguma maneira, um fim, uma resolução na sua vida, é importante com que você invista toda a sua energia para que o que está velho, porque faz parte do ciclo antigo, seja resolvido de uma vez por todas. Senão, senão essa situação, uma vez postergada, ou talvez você fique se distraindo com outras situações que vão te trazer menos retorno, e que às vezes funcionam mais como distração do que solução, a situação fica, vai te exigir o quê? Mais força. Mais força, muito mais força do que necessariamente a situação te pediria. Que é quando a situação começa a te deixar extremamente esgotada, cansada, com confusão mental, sem saber que direção tomar. Toda hora você cai de novo nessa cilada. Nossa, tô de novo nesse lugar, não sei de novo o que fazer. Fiz aquilo e não deu certo, fiz aquilo outro também não. Então, quando você se percebe nesse lugar, é porque possivelmente tem algo, tem alguma situação, alguma coisa que você é, ainda está tentando, talvez por uma sensibilidade aflorada, por um medo de algo, deixar ir realmente. E aí você tenta resolver uma situação essencialmente com a sua sensibilidade. E aí traz pouca objetividade, coerência, congruência, verdade para aquilo que realmente está sendo pedido. E aí você vai perdendo tempo, você vai perdendo energia, que aquilo vai simplesmente te esgotando. E quanto mais você se sente esgotado com a sua vida hoje, diz exatamente proporcionalmente o quanto existe ainda de uma resistência dentro de você para realmente aceitar completamente, se abrir totalmente, confiar completamente, de que tem algo muito maior e melhor para você. Só que às vezes você fala, Rick, mas a situação tá complicada, eu não sei o que fazer, tá urgente, tá pedindo logo uma resolução, alguma coisa tem que ser feito, eu tô sem previsibilidade, eu tô sem recurso, eu tô sem isso, sem aquilo, ou a situação tá apertando. Aí como que eu posso simplesmente acreditar, ou talvez permanecer, seguindo em frente, sendo que eu estou sentindo que tem coisas que ainda não foram devidamente resolvidas. E quando você sente algo, que aquilo faz muito, tem muita força dentro de você, que você sabe que aquilo sente, que aquilo é de fato, faz parte de você, é, primeiro, nenhuma outra pessoa, talvez ninguém outra pessoa a não ser você mesma, vai conseguir realmente traduzir isso em
em palavras ou mesmo compreender completamente quais são os seus sonhos e desejos. Você pode até às vezes ter apoio, que é maravilhoso, mas às vezes a compreensão ela é só sua. E isso não deve ser tirado de você. Ou jamais permitir com que alguém diminua os seus sonhos para que talvez essa pessoa caiba na sua vida ou para que puxe você para caber na dela. Então, só que o que é importante? Em segundo lugar, ou talvez não em segundo lugar, mas o segundo ponto. Isso que você tanto sente, percebe, almeja, não está ou não vai acontecer na hora que você quer. Né? Talvez você entre em algumas ciladas do ego que diz, não, mas eu já estou pronta. Ou então talvez eu não deveria ainda estar passando por isso. Eu estou há muito tempo me trabalhando, eu estou há muito tempo investindo nisso, né? Eu estou há 10 anos fazendo não sei o quê. Não era para eu estar passando por isso. Não era para eu ainda estar vivendo isso. É uma grande cilada do ego. Que faz você acreditar num lugar de arrogância de que tá muito mais evoluída do que é, e talvez é melhor baixar um pouquinho a bola e falar, será que eu realmente estou tão evoluída assim? Igual eu acho que eu acredito que eu seja, para estar dizendo que eu não deveria ainda estar vivendo ou passando por isso? Muitas vezes é uma questão de baixar o orgulho, sair da arrogância, né, e compreender que, calma, né, nesse momento tá pedindo, talvez eu deixe, o momento pede que eu dê muito mais pequenos passos, porém seguros, porém mais firmes, do que tentar correr para ver se resolve logo a situação, para ver se abre logo a sua vida, se resolve logo esse problema, ou se a prosperidade, a abundância, a saúde, o que quer que seja, de fato você possa usufruir disso. Então, talvez, só que isso é muito particular. Tem pessoas que talvez eu falaria assim, olha, ainda tem que amassar mais essa massa do bolo. Talvez ainda não seja a hora de você já pular a ponte. Né? Mas continua mirando a ponte. Mas amassa um pouco, a massa, trabalha um pouco mais essa massa do bolo. Porque ela vai ser fundamental para criar uma ponte sólida, para você dar o salto para onde você deseja. Ou talvez você já amassou essa massa o suficiente, mas você está com medo de fazer a ponte e pular de uma vez por todas para um lugar que não tem mais como voltar de novo. É isso que eu vejo que tem gente que quer ser precipitado. Eu vejo esses dois lugares. Pessoas que querem ser precipitadas e acha que já pode pular do de lá, mas ela ainda tá crua, essa massa ainda tá crua, essa massa ela ainda não tem a consistência suficiente para criar a ponte. Ela vai cair, mas ela quer ir logo, aí sofre. Eles sofrem. Ou tem aquelas pessoas que estão amassando essa massa que já passou até do ponto, já está mais que suficiente para criar a ponte, mas a pessoa fica jogando mais ingrediente, arrumando mais coisa para fazer, mais coisa para curar, mais coisa para não sei o quê. E a questão é só ela criar a ponte e atravessar. Talvez você já tenha as possibilidades, as oportunidades na sua mão, mas parece que você quer tudo mastigadinho. É você que vai criar a ponte. É você que vai criar a ponte, né? Vamos ver aqui que a Cleide ela perguntou assim, ao menos sendo sensível, tá, ok. E como descobrir onde estou? Ótima pergunta. Eu vou falar a diferença agora. Ó, normalmente, o quem 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 tá, vamos dizer assim, na massa ainda crua, mas já quer pular de barco, já quer pular da ponte, é é uma pessoa que ainda, na verdade, ela pode até se sentir confiante daquilo que ela sabe, daquilo que, enfim, daquilo que talvez ela tenha atravessado na vida, mas o discurso dela normalmente ele não é muito pautado em ações, em modificações que a pessoa realmente ela se sente confiante e segura nela mesma.
Às vezes a pessoa diz que está pronta ou não, mas claramente ela não quer, ela tá mais. Por exemplo, se você perguntar para ela, mas o que que você vai alcançar lá do outro lado? O que que você está buscando realmente lá do outro lado? Como que você vai realmente fazer isso girar, dar resultado? De que forma isso? Pô, você tem uma Enfim, metodologia? Você tem uma coisa o Belmar explicativa? Gente, tem alguém com o falou. áudio ligado aqui. É, Pronto. É, Normalmente a pessoa se perde. Eu tô falando quando existe uma provocação, né, de alguém, algo externo. A pessoa se sente ou insegura. Eu falo que eu chamo eles de os empreendedores de palco. São pessoas que querem ser palestrante, sabe fazer uma palestra, mas se a gente aperta a pessoa ou faz um questionamento lá da própria metodologia que a pessoa criou a palestra dela, ela não tem clareza de quais foram as bases e as fundamentações daquilo que ela está falando. Ela só está falando, mas ela mesma não sabe exatamente o que fazer para alcançar aquilo. Ou como, ou onde ela estava, para onde ela foi, o que que aconteceu com a consciência que ela teve, a virada de chave que levou ela a essa modificação, a esse resultado. Agora, quando é a própria pessoa que quer logo passar por isso, que quer logo avançar ainda com a massa crua, é, ela sente vontade de estar em algum lugar, de alcançar algo, mas por ansiedade porque onde eu estou agora tá desconfortável demais de ficar. Então eu quero sair daqui de qualquer jeito ou a todo custo. São essas pessoas que vão fazer dancinha no TikTok. Eu gosto desse exemplo, assim, sabe? A pessoa ainda não tem nenhum fundamento. O que que eu vou entregar pro próximo, né? O que que eu vou mudar na vida das pessoas? Por que que eu vou investir, gravar conteúdos e fazer algo? Qual o objetivo meu em relação a isso? A pessoa não tem, é? Ela só quer, por exemplo, fazer vídeos que de alguma maneira viralizem e que ela possa faturar com aquilo e tirar ela de um lugar de dor, de pobreza, de escassez que ela está vivendo, como se a solução daquilo que ela vivesse fosse simplesmente ganhar dinheiro, por exemplo. Que, claro, poderia resolver algumas questões, obviamente, ligadas a essa escassez, mas ela não resolve a escassez. E a pessoa, ela percebe, para ela se perceber, ela tem que olhar para isso. Porque às vezes essa escolha pode ser até o contrário. Tem gente que, na verdade, procura ou volta a fazer. Isso acontece normalmente nas pessoas que estão com a massa mais pronta. Elas voltam a fazer o que fazia antes, porque o simples fato delas, a massa está pronta, mas ela não construiu a ponte, o fato dela não estar vendo a ponte, ou seja, nossa, eu tenho um negócio, um produto pronto, eu quero ajudar as pessoas nisso, eu sei resolver a vida das pessoas nisso. Eu sei ajudar as pessoas fazendo isso, para alcançar isso. A pessoa tem muita clareza sobre muita coisa. Só que o fato dela não estar vendo a ponte que ela deveria estar construindo, porque a massa já está pronta para isso, aí ela acaba voltando a fazer as coisas antigas, fazendo escolhas antigas, né? Por exemplo, voltando a trabalhar naquela área dela que já perdeu o sentido, ou voltando para um relacionamento, ou voltando para um lugar, para uma cidade, para a casa dos pais, numa situação simplesmente porque ela está com medo, ou talvez porque ela não sabe como criar ponte. Como que se cria a ponte? Porque a ponte vai ser feita por você. Tudo que você trabalhou, se curou, se estudou, se conheceu, vai te dando ferramenta. E à medida que essas ferramentas, que a sua estrutura interna vai ficando cada vez mais sólida, mais harmônica, mais equilibrada, né? Você vai sentindo mais seguro de fazer as coisas na sua vida, de avançar. Porém, o, quando a ponte, e junto com, claro, e junto com tudo isso, você vai percebendo que muitas outras, o universo, os outros, a vida vai te entregando muita coisa, possibilidades, oportunidades
para você, de fato, sentir segura de criar ponte. Porque a oportunidade, ela bate na sua porta? Pode, claro que pode. Mas o que que adianta se você não abrir a porta? Às vezes você quer, vamos dar um exemplo, às vezes você quer se tornar uma palestrante, ou quer transicionar para alguma coisa nesse sentido. É, E aí, muitas vezes, a vida já colocou pessoas próximas de você, situações, habilidades que você, por exemplo, ao invés de talvez esperar alguma empresa te contratar para palestrar, você pode criar seus eventos e começar você mesma a te divulgar dessa maneira. Ou você pode, às vezes, acessar pessoas, contatos, coisas que já estão na sua vida, já estão presentes na sua vida, só que na hora de tomar uma decisão, você não lembra disso. Você não lembra que, na verdade, se você der uma fuçada no WhatsApp, você vai encontrar pessoas, situações ali que falam, nossa, é mesmo? Essa pessoa aqui pode perfeitamente me ajudar a prospectar, criar, fazer algo para fazer isso para mim, me ajudar nisso. E você tá tanto procurando fora, procurando em um monte de lugar, procurando, fazendo mais coisas. E é isso que diferencia uma pessoa que tá com a massa pronta, mas tem medo de fazer a ponte. Ou a pessoa que ainda tá com a massa crua e já quer fazer a ponte. Vamos trazer umas diferenças que são muito claras entre um e outro. Normalmente, as pessoas que são, por exemplo, que tá com a massa crua, elas são impulsivas. Por quê? Porque elas, para elas se lançarem rápido, eu quero logo, sem estrutura, elas têm que ser impulsivas, né? Porque coerentes não tem como. Porque se eu for coerente, eu vou por humildade, eu vou olhar para mim e falar, não tá na hora ainda. Calma, né? Não é porque eu recebi essa informação, ou porque que eu já tenho que que eu já tenho que imediatamente já falar para todo mundo que eu estou vendendo aquilo. Calma. Eu estou realmente apto, porque tem consequências a precipitar situações, porque você não vai estar pronto para levar aquilo para frente. E aí você vai cair, as coisas vão dar errado e o tombo é maior. Pessoas que estão com a massa pronta, né, mas têm medo de fazer a ponte, aí elas são imediatistas. Como assim, Henrique? Porque é como se o fato de ela não ver uma ponte na frente dela, mesmo ela tendo, sabendo que tem bagagem, que está preparada em muitos aspectos, que se sente bem muitas vezes em relação a muitas coisas, mas ela não cria a ponte. Ela não vai lá no WhatsApp. Ela não vai lá tomar ação. Ela não vai lá botar energia naquilo. Ela fica se distraindo. E aí toda distração é busca por prazer imediato. Porque algo tem que me. Porque, como geralmente é uma pessoa que vai ficar ansiosa por, tipo, nossa Deus, mas será que vai demorar ainda? Por que que ainda não, isso não aconteceu na minha vida? Por que que eu ainda tô nessa? Né? Eu me sinto bem, eu me sinto pronta, eu me sinto. Mas por que que eu ainda tô nessa? Porque tá se distraindo muito. Porque às vezes a única coisa que você tem que fazer é criar ponte. E você não cria. Talvez por uma crença errada de que fé é uma coisa que você uma coisa, fé tem a ver com ações de passividade e não tem nada a ver. Fé não é passiva, a fé é ativa. A fé ela tem uma energia mais masculina, a fé tem uma energia mais ativa. A fé você vai lá e fala assim: "Nossa, eu quero isso. Eu sei que eu sou bom nisso. Eu sei que eu tô muito tempo me preparando para isso, eu me sinto muito mais preparada." Não é sobre estar nas perfeitas condições, é sobre estar preparada. Você sente que tem mais solidez. Você sente que, por exemplo, as suas emoções flutuam menos. Você tem mais um equilíbrio emocional, você consegue ter mais controle dos pensamentos, você consegue ter mais começar a passar a tomar decisões mais corretas, mais assertivas na sua vida. Isso tudo são sinais de que a sua massa está cada vez melhor. Você
e que você não tem que esperar um momento perfeito para criar ponte, porque você já tem solidez suficiente para criar e você mesmo passar. É só você começar a rastrear a sua vida. Começa a fuçar as pessoas, os lugares que você já foi, né? E começa a ver que, na verdade, tem um monte de possibilidade e oportunidade muito à sua disposição. Só que primeiro tem que perceber quais são essas possibilidades, quais são essas oportunidades. Não tenta achar dentro da cabeça, procura. Vai no WhatsApp, vai em rede social, vai perguntar para os outros, vai pedir ajuda para algo. Porque se você tá com medo de criar ponte, é porque você sozinha não conseguiu ainda entender isso. Você ainda não conseguiu ainda compreender que é você mesma, que você já está disponível para você. Você não tem que criar mais algo novo ou curar mais alguma coisa. Mesmo que ainda existam coisas a curar, mesmo que mais coisas possam ser feitas. Só que aí você começa a, entre aspas, pe- fazer menos ou colocar menos energia naquilo que não vai te levar para esse lugar. Não vai fazer você criar ponte, né? Talvez você quer, por exemplo, fazer uma transição de carreira e tá, por exemplo, aí eu fico 80% do meu tempo fazendo mais do mesmo. Mas se você quer transicionar, se você faz 80-20, você não vai conseguir. A transição não vai acontecer, pelo menos não nessa vida, porque vai ficar lento. Não tem energia para criar o novo que você deseja. Então, é uma questão, aqui que é uma questão de fé. É dar salto de fé, é o quê? É se arriscar. Não é ser um kamikaze, mas é se arriscar a tal ponto de que talvez você tenha que, de alguma maneira, entre aspas, comprometer o que você construiu no passado. Eu diria comprometer no sentido de olhar menos, dar menos atenção, menos energia naquilo e começar a jogar essa aí naquilo que realmente mais importa, que é o que você está sentindo que real, que é o que você realmente gosta. Porque a convicção vai vir depois disso. Quanto mais você coloca energia naquilo que você sabe que você gosta, que você sabe que aquilo você tem algo maior para levar para fazer com aquilo, a convicção vai vindo à medida que você vai jogando energia para isso. Por quê? Porque vai começando a criar forma, dar formato e naquilo que realmente fala sobre você, diz sobre você. E aí, então, naturalmente, a vida vai expulsando, afastando aquilo. Você não precisa nem, às vezes nem fazer nada, entre aspas, em relação a isso, porque o que é realmente para ser feito é jogar energia naquilo que está sendo pedido. E deixe com que isso, às vezes, morra naturalmente, se dissolva naturalmente. Você não precisa intervir, seja largando completamente e perdendo o ponto de apoio, ou simplesmente se agarrando a mais de novo daquilo, porque você ainda não está conseguindo visualizar, você não está conseguindo materializar aquilo que você está sentindo, que você realmente gosta. É um desafio? É um desafio, porque isso vem de uma maturidade. Só que muitas pessoas que estão com a massa crua, querem atravessar mais rápido, buf, cai e quebra um monte de vezes. Até ter a humildade de entender que é muito mais importante e é muito mais rápido respeitar os processos para que tudo seja construído, para que você tenha solidez, segurança em você, naquilo que você vai fazer, naquilo que você sonha, do que ficar simplesmente ou passar, porque normalmente essas pessoas que querem atravessar logo, inevitavelmente a vida ela vai quebrando tanto, ela vai perdendo tanto ao longo da vida, que ela vai voltando e recomeçando diversas vezes. Até que uma hora ela para um pouco, traz lucidez para as escolhas dela
E aí começa a entender a importância da paciência, por exemplo, como virtude dos processos, e vai novamente andando, porém de maneira sólida. E tem gente que talvez passou por esse caminho dessa forma, ou e aí depois chegou na massa pronta e pode cair na cilada do imediatismo. Até agora eu tô com a massa pronta, eu posso avançar e construir a ponte, eu fico com medo do que tá lá na frente. Ai, será que isso vai dar dinheiro? Ai, será que eu vou aguentar? Será que vai dar certo? Isso você traz para qualquer área da sua vida, tá? Não necessariamente é só trabalho, não. O... E aí fica com esse monte de questionamento, contando um monte de história e não cria ponte. O processo de amassar a massa para ficar consistente veio de diversas etapas que você atravessou, e nessas etapas você criou possibilidades, ferramentas, conheceu pessoas, foi em lugares. E então, quando você chega lá e está pronta para atravessar a ponte, são esses lugares, pessoas, situações que você já passou é que vai te ajudar a atravessar. E talvez um motivo que você não construiu a ponte é que talvez você esteja tentando, por exemplo, fazer sozinha. Muita gente quer fazer, quer alcançar sonhos sozinhos. Não tem como, gente. Por isso que essa aqui também é uma ideia de comunidade. A gente cria sonhos verdadeiramente, a gente cria propósito, cria legado, sempre com apoio das pessoas. Ok? Quando você mais segue nesse fluxo, você vai vendo que sim, você pode perfeitamente ser sensível e forte ao mesmo tempo. O forte é o que te ajuda a passar por todas as etapas. A sensibilidade é o que já percebe você do outro lado da ponte. E a sua fortaleza, que é a sua forma de criar a ponte, é o que passa por todos os lugares. Cada situação na sua vida que você realmente atravessa te torna mais forte. Não resistente, forte. Forte e resiliente, não resistente. Ok? E aí, dentro disso, também já vou abrir também para algumas perguntas para vocês, para quem quiser fazer. Eu quero comunicar que eu acho que eu até comuniquei na semana retrasada e também não, aliás, eu falei no grupo também lá da comunidade sobre os encontros sociais que a gente vai ter daqui para frente. É, São consultas de psiquiatria coletiva, né, com o intuito de passar informação, clareza diagnóstica, falar sobre medicação, sobre diagnóstico, sobre quem usa e não usa, suplementação, né, informações e orientações sobre pessoas altamente sensíveis, pois tem muitas pessoas precisando, buscando atendimento psiquiátrico, mas ou não consegue ou não tem condição, então esse é um formato de atendimento social, que é justamente, e vai ser dividido em módulos, né, para poder não ficar zoneado. Então a gente vai ter o nosso primeiro encontro, vai ser, sem ser nessa semana, na próxima, ainda vou definir a data se vai ser terça ou quarta. Por quê? Porque esse projeto, semana que vem, ele vai ser lançado lá no Instituto Virtudes, que é da Virtologia, né, que é desse livro aqui que eu leio para vocês, que alguns de vocês já têm. Esse projeto vai ser lançado primeiro lá, porque lá tem uma demanda social enorme. E aí, então, a gente vai criar isso e primeiro modo, na semana que vem, vai ser transtorno de humor, depressão e transtorno bipolar. Aí depois a gente vai criar um outro atendimento social só para os transtornos ansiosos. TAG, pânico, fobia, toque. Aí depois uns atendimentos sociais só para transtornos psicóticos. E por aí vai, né? Então, o, se você conhece pessoas, né, que querem, desejam estar passando em consulta, especialmente mesmo que seja coletiva, porque força do grupo, a gente se espelha muito no outro, né? As experiências de vida ajudam as pessoas também a criarem novas soluções, a enxergar as coisas de uma outra maneira. Nós vai ter
eu vou passar aqui no grupo para vocês, assim como aqui no grupo para vocês, se vocês sentirem a desejar de compartilhar isso com alguém, né? Que vai ser um valor bem acessível e vai ter a oportunidade de mais pessoas passarem, pessoas que não têm condição de passar, às vezes, no individual, e dar oportunidade para essas pessoas de terem uma compreensão de saúde mental de uma outra maneira, ou até mesmo se for para vocês, né? Mas aí a gente tem a limitação de 30 pessoas por cada encontro, tá bom? É, Possivelmente vai ser no dia 20 de maio, o primeiro, que é sem ser terça que vem, na outra noite, das 19 às 22, tá bom? Eu vou comunicando vocês no grupo. Quem é que sente o desejo de ou de ir ou de compartilhar com alguém? Eu até fiz essa enquete lá no grupo, né, para poder, né, para poder dar o link só para quem realmente tem interessados, né? Quem aqui? Conta para eu. Que aí a gente pode estar fazendo isso também, tanto no grupo. Ó, a Eliane disse que vai se inscrever. Maravilha. Eu até passei lá no grupo, mas eu vou passar de novo, tá? E aí vocês, quem quiser se inscrever ou quem sentir de compartilhar, tamo junto. Beleza? Amanhã tem uma gravação e outra de um vídeo e outra. Eu vou jogar isso lá no grupo para vocês. Vou jogar hoje à noite, né? Continua, Eliane. Deixa eu ver. Olha, não continua, porque a única diferença é que vai mudar a data, mas isso é só uma mudança no, na configuração do ingresso, mas não interfere o link continua o mesmo, não. Sim, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Beleza, maravilhosa do meu coração. E aí, tem alguém que é online, sim, das 19 às 22, aqui no Zoom, no Zoom mesmo. Então me diga, como que essa aula, esse encontro nosso, o que que coloca aqui no chat ou desmutem, por favor. Como que isso, de alguma maneira, se teve em você algum despertar, algum insight? Se você sente que está na massa que ainda não está pronta, ou se você sente que já está com a massa pronta, mas ainda tem alguns detalhes que você está com medo de avançar. A principal dica que eu dou para as pessoas que estão com medo de avançar é: ou você tem tanto medo de avançar porque se acredita que não tem ainda todas as respostas. Claro, todas as respostas ninguém tem, mas você acredita que não tem ainda é, o que é importante e necessário para poder ir para o próximo passo, para poder avançar. Você ainda acredita nisso? Isso é uma crença. Não, ainda está faltando isso, ou eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, ou eu não faço isso ainda porque eu não sei onde vender, ou com quem contar, ou com quem falar, ou aonde pedir ajuda. E às vezes você só está perdido na confusão mental, porque você já está tão preparado para dar o próximo passo, que às vezes você encontra é só você ver que você já encontrou a solução, você já passou por ela, você já passou por pessoas, por situações que essas situações, essas pessoas elas estão esperando o seu contato, a sua ligação, que você faça alguma coisa para que te conecte com essa solução, porque ela já existe, ela já está aí. Por isso que a massa está pronta. Agora, isso não acontece com as pessoas que ainda estão precipitadas. Ó, a Cleide falou, corri muito, solvei a massa, mas vi que preciso ter um pouco mais de paciência. Mas em junho tenho por meta iniciar meu projeto. Ótimo, ótimo. Junho é mês que vem, tá? Então, maravilhoso. Então, a questão, talvez a ponte para você iniciar esse projeto em junho é para você começar a criar agora. Porque se você sente que é junho e junho está próximo, nós estamos em maio, é porque você sente que já caminhou bastante para poder criar algo maior, para poder fazer algo maior. Essa é o que é importante ter na sua cabeça. Lembre-se, isso é para os outros, pelos outros.
não deixe ou não atrase de fazer o que realmente é importante, pensando nos seus desejos, instintos, medos, inseguranças, que muitas dessas coisas, independente do nível que você tiver na vida, de alguma maneira elas vão te afetar, elas vão te atingir. Sempre que a gente cresce e vai mudar de nível, a gente vai sentir de alguma maneira insegurança e medo. É, Então comece a construir a ponte agora. Vasculhe sua vida. Você vai encontrar que você vai perceber que tem coisas que já estão sim disponíveis para você dar início nesse em junho. Ó, Eliane, às vezes a insegurança nos leva a procrastinar. Vamos deixando para fazer mais para frente e acabamos adiando a situação que já poderia estar sendo feita. Sim, perfeito. É isso. E a insegurança, gente, é o tipo da coisa que ela é muito normal, é muito comum ela aparecer. É muito comum, mas ela é difícil, mas ela não vai desaparecer. Ela pode até sumir, mas ela vai voltar. Mas por que que ela volta? Porque ainda não criou a ponte. Aí você acha que tem problema. Você acha que não tá na hora. Você acha que tá para deixar para depois, tá? Então só prestem atenção nisso, tá bom? Eu não tenho como dizer se a sua massa tá pronta ou tá crua, né? Olhando assim. Mas o que dá para perceber é que, por exemplo, se a gente começar a conversar num caso específico seu, fica mais claro se está ou não por impulso ou por imediatismo. Mas você mesmo pode avaliar isso, porque imediatismo é quando você se prende a situações viciantes. Porque, claro, gera angústia, gera ansiedade, gera dor a falta desse avanço. Porque você fica na falta e você já construiu tanta abundância dentro de você, você já evoluiu tanto que essa falta não combina mais com você. Às vezes, mexer ou estar em lugares ou trabalhar com certas coisas que ainda que são nesse lugar da falta, você não consegue nem entrar, fica difícil para você, né? É, Então, que às vezes o negócio é abrir, assim, é confiar e falar, vamos embora jogar energia nisso aqui de uma vez por todas. Deixa eu ver o que eu ainda não vi, o que eu não considerei. Gente, às vezes o movimento é simples. Dá uma fuçada na agenda, no WhatsApp, é, revisita onde você foi, começa a procurar o que você acha. Tá bom, maravilhosas? É isso. Gratidão pela participação, pela presença de vocês, tá? Então, como eu disse, semana que vem não teremos aula. Vai mudar um pouco o formato de algumas coisas. Semana que vem eu atualizo tudo, porque amanhã é só dia de gravar, 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 gravar pro canal. É, E também que vai ser o dia que eu vou estar fazendo o lançamento do projeto social lá no Instituto Virtudes. Eu vou estar dando aula para eles. E aí, na outra semana, a gente volta a ter aula da nossa comunidade, na quinta-feira, assim como também teremos o encontro social. Tá bom? Um super grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu parar de gravar aqui. Gente do céu. Vocês acreditam que eu esqueci de colocar para gravar? Gente, vocês acreditam nisso? Eu fui procurar um negócio assim, deixa eu parar de gravar. Não, não, viajei, tá gravando sim. Não, até parece, Tá, gente, tá aqui. Pronto. tá, tá gravando.